Oi, crianças. Boa tarde, tudo bom? Nossa aula de hoje vai ser a continuação da aula de ontem. Ontem a gente falou sobre a vida das pessoas antes do uso da internet e depois a gente fez uma comparação, né? De antigamente com os dias que a gente vive agora. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente está utilizando o celular. É um assunto bem sério que vocês têm que parar para pensar e eu também, né? Todo mundo aqui pode melhorar alguma coisa. Então, vamos parar para refletir. Será que eu devo utilizar o celular durante o dia inteiro, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir? Será que isso causa um prejuízo para a minha saúde? Causa. Então a gente vai analisar aqui em que aspecto que isso faz mal para a gente. Primeira coisa, nossos olhos. A gente fica às vezes, acho que vocês já devem ter ficado assim também, com o olho vermelho. Essa bolinha branca aqui em volta fica vermelha, começa a arder, nossos olhos coçam. Por que que isso acontece? Por causa da claridade da tela. E aí, normalmente quando a gente está olhando muito fixo para o telefone, ou porque está conversando com alguém, ou está jogando um jogo de fase e a gente não quer perder, a gente fica com os olhos assim, ó, bem atentos para o celular. E aí o que que acontece? Você não pisca ou pisca muito pouco, muito menos do que você pisca quando você está fazendo outra coisa. E quando a gente pisca, a lágrima, que é produzida aqui embaixo e também aqui em cima, ela precisa se espalhar nos seus olhos. Como que ela se espalha? Piscando. Cada vez que você pisca, ela espalha esse líquido para não deixar os seus olhos ressecarem. Se você não pisca, seu olho fica ressecado. E aí o que que acontece? Coça, arde e fica vermelho. E aí, se você fizer isso por muito tempo na sua vida, quando você tiver maior, você vai precisar usar óculos. Olha que chato. Ainda causa dor de cabeça. Às vezes a gente fica com dor de cabeça e não sabe o porquê. Porque ficou muito tempo olhando para o celular e tem essa claridade que afeta a nossa vista. Mas será que é só esse o problema? Não. Nosso dedo também sofre com isso. Por quê? A gente tem 5 dedos. E aí, os 4 dedinhos aqui, eles ficam normalmente atrás do telefone. E esse dedão é o que a gente mais utiliza para mexer na tela, para passar, subir, descer, digitar, né? A maioria das pessoas digita fazendo com o dedinho assim. E aí o que que acontece? Esse músculo aqui do seu dedo, ó, quando a gente mexe aqui, ó, o músculo, vai mexendo até o nosso braço. Ele fica cansado e a gente não percebe. E a gente mexe, faz o mesmo movimento o tempo todo. Isso se chama tendinite. É uma inflamação que dá nesse músculo de tanto que a gente mexe ele. E aí, você tem que tomar remédio, tem que parar de mexer no telefone, tem que fazer tratamento para poder melhorar. Então também não é legal. Mais uma coisa que a gente faz com o nosso corpo e ele sofre é a postura. A gente sente dor aqui de vez em quando. Por quê? Porque quando você está mexendo no telefone, dificilmente alguém fica retinho assim. Normalmente o que a gente faz? Coloca a cabeça para baixo, desce os braços assim e fica mexendo por muito tempo na mesma posição. Então você força a sua coluna. E isso também não é bom. Você vai crescer e pode acabar tendo problemas sérios. Então a gente tem que controlar o uso do celular, controlar o tempo que a gente fica mexendo no telefone. Será que é para a gente ficar mexendo no telefone na hora de almoçar? Sabia que isso também é um problema? Quando você está comendo, você faz o movimento de colocar a comida na boca, seu estômago começa a produzir vários ácidos para ajudar a digestão. E aí, se você está com o olho no telefone, comendo, olho no telefone, comendo, o seu estômago não entende que está na hora de produzir aqueles ácidos para você poder se alimentar direito. O que que acontece? Ele não produz o que deveria produzir porque você não está prestando atenção na comida. A gente tem que prestar atenção na comida, olhar para a comida e comer devagar. E o telefone atrapalha. E aí a gente acaba não fazendo a digestão e os nutrientes do alimento acabam não indo para o nosso corpo como deveria. Então a gente não deveria também utilizar celular na hora de comer. Então, ó, 4 coisas aí que a gente falou que faz mal à saúde: para os olhos, para a nossa coluna, para os nossos dedos e para o nosso estômago. E aí, será que é só o nosso corpo assim que sente o mal que o celular pode causar se a gente não souber utilizar no tempo correto? Não. Nosso coração também às vezes sofre. Por quê? Já parou para pensar? Quantas pessoas queriam conversar com a gente? Quantas pessoas queriam brincar com a gente? Queriam fazer coisas diferentes com a gente fica no telefone? Ninguém nunca reclamou com você?
Ah, queria conversar com você, queria brincar disso, brincar daquilo, e você não larga esse telefone. Então tem gente que fica triste, fica mesmo, porque a gente deixa de dar atenção para as pessoas para poder ficar o tempo todo no telefone. E isso não é bom e pode causar doenças também, porque tristeza, ansiedade faz a gente se sentir mal e o nosso corpo também sofre com isso. Então vamos parar para pensar um pouquinho a partir de agora? Será que a gente deve ficar o dia inteiro no telefone, deixar as pessoas de lado para poder jogar e assistir vídeos? A gente tem que parar para pensar um pouquinho nisso, né? Não só as crianças, como os adultos também. Até eu. Todo mundo pode melhorar um pouquinho em alguma coisa. Então a atividade de hoje é sobre isso. Eu vou deixar 3 imagens aqui embaixo e vocês vão explicar. Cada uma dessas imagens aí, tá acontecendo alguma coisa de errado? Alguma coisa que não é legal? Você vai identificar o que não está correto e vai dizer o que essa pessoa deveria estar fazendo. Então tem 3 imagens, vocês vão fazer as 3 imagens para explicar a mesma coisa nas 3 imagens, tá? E aí eu tô ansiosa aqui, ó, curiosa para saber o que vocês vão escrever. E aí o principal da atividade é a gente parar para pensar e ver o que a gente pode melhorar com relação ao uso do telefone. Beleza? Então tá bom. A aula é sobre isso e a gente conversa um pouquinho mais amanhã. Um beijo para vocês.